Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que igreja abençoada. Eu sei que o culto não é para mim, mas eu estou amando estar aqui nessa igreja, podendo cultuar os meus irmãos, podendo louvar, glorificar. Meus irmãos, muito obrigado. A Marília que fez o convite, tem mais ou menos um mês, e nós podemos honrar pelo compromisso. Eu venho ali do Ministério da Cidade, desde já mando um abraço para o meu pastor, Júlio Dias Denise, e muito grato, queridos. Esse culto de jovens maravilhoso, eu amei esse tema, um tema praticamente quase que evangelístico, né? Aleluia. A cruz de Cristo, e eu amo pregar sobre a cruz de Cristo. Que bênção, meus irmãos. Quero já dizer para os irmãos que vocês estão livres para dar glória a Deus, glória a Deus. Não atrapalha o pregador pentecostal. Quando você dá glória, o céu se abre na cabeça do pregador. Deus é bom, você pode dar glória a Deus. Queridos, desde já, vamos à santa palavra de Deus. Quem estiver com a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 23. Glória a Deus, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 23, versículo de número 26, a crucificação. Esse tema da cruz é um tema muito abrangente, é o central do Evangelho. Eu poderia falar sobre milhares de coisas, mas eu gostaria de ficar numa passagem mesmo sobre a crucificação de Jesus, falar sobre o amor de Deus, a justiça de Deus. Nós somos cristãos, não podemos esquecer esse ocorrido, esse episódio que aconteceu nesse momento que nós não podemos esquecer, certo? Ele é aqui. E quando iam levando, tomaram certo Simão, Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que ela levasse após Jesus. E seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorareis por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventos que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão, porque se há um madeiro verde fazem isto, que se fará o seu. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando juntamente com eles. Também os príncipes zombando dele, dizendo aos outros: salvou, aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava o título escrito em letras grandes, romanas e hebraicas: este é o rei judeu. Você diz: glória a Deus. É notável a presença de Deus essa noite. Eu creio que Deus irá falar. Deus, ele tem uma mensagem nos nossos corações. E é um tema tão lindo e maravilhoso, a crucificação de Cristo. Mas por incrível que pareça, ainda existem cristãos que não entendem o que está acontecendo nesse momento. Existem pessoas que não sabem o verdadeiro significado da cruz. O que Jesus estava fazendo, o que o Filho de Deus veio à terra e fazer, entregando a sua vida por pecadores, por homens impuros. Pasmem, meus irmãos, eu já evangelizei pessoas que passou anos na igreja e não entendiam o propósito de salvação de Deus para todos. Não entendiam por que Jesus veio, desceu à terra
Mas desde já eu queria dar uma introdução aos meus irmãos, que Deus ele queria se apresentar ao homem. Deus ele desde o princípio ele sempre quis se revelar ao homem. Deus ele sempre quis ser íntimo do homem, ter amizade com o homem. Como sabemos, Deus se apresenta a Abraão, a Isaac e a Jacó, e dali Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa ao povo de Israel. E nesse período, o povo de Israel estava sob a mão de ferro de Roma. O povo estava sendo, vamos dizer, escravizados. Eles passaram por tributos, eles pagavam tributos muito altos, e eles esperavam o Messias, alguém que viesse para libertar o povo. E esse alguém era Jesus, e eles não conseguiram ver. Eles não conseguiram enxergar que aquele que carregava a cruz era o Filho de Deus. Queridos, eu queria dizer para vocês que quando a gente olha o texto da cruz, né, toda Santa Ceia a gente relembra isso, toda Santa Ceia nós lembramos que Jesus morreu na cruz, mas a gente não entende o que Deus queria fazer com a cruz naquele momento, porque uma das formas de Deus se revelar e de Deus manifestar o amor dele foi através da cruz. Uma das formas de Deus revelar a sua justiça foi através da cruz. O certo é que nós deveríamos ser crucificados. O certo é que a ira de Deus contra o pecado de todos os homens é manifesta e nós que deveríamos pagar esse preço. Esse preço foi um preço altíssimo. Não poderia ser pago por anjos, não poderia ser pago por querubins ou serafins, mas Deus, querendo remir a humanidade, querendo salvar o homem, Ele olha para o seu lado e vê Jesus. Por isso daí vem a passagem que todos conhecem, que Deus enviou o seu Filho. Foi Deus que o enviou. E Deus estava revelando ali também o seu caráter. E nós, como bons cristãos, nós devemos ter a Bíblia completa como total regra de fé. Nós temos que ter a Bíblia inteira como uma obra que foi Deus, uma obra que foi divinamente inspirada. E muitas pessoas, infelizmente, nos dias atuais, não conseguem ter intimidade com esse livro. Muitas pessoas nos dias atuais não conseguem entender, buscar, cavar conhecimento na palavra de Deus. Hoje em dia é comum as pessoas pegarem a Bíblia como se fosse um cardápio. Eu escolho isso para mim, isso aqui para mim, isso aqui para mim. Não, mas isso aqui me confronta, isso aqui vai contra a minha vontade. Não, isso aqui eu não quero, não. Eu só vou querer essas coisas boas. As pessoas, eles querem a bênção de Deus, mas elas não querem o Deus da bênção. Elas querem o Deus que fala: vem até mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Mas não querem o Deus que diz: me obedece. Não querem o Deus que fala: cumpre os meus mandamentos, obedece a minha lei, faz a minha vontade e não a sua. As pessoas querem as bênçãos, mas quando Deus chega para dizer que é do jeito dele, as pessoas já não passam para trás. E como tema de cruz tem para falar sobre a cruz, Jesus mesmo ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a cada dia a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz não é algo bonito, principalmente para aquele contexto. Não é algo que as pessoas falavam, saíram falando como se fosse algo bonito. A morte de cruz tinha como objetivo humilhar aquela pessoa que foi um criminoso, ele havia cometido um crime contra a humanidade, contra a sociedade. Tinha o objetivo de fazer aquela pessoa sangrar, tinha o objetivo de fazer aquela pessoa morrer de uma forma dolorosa. O objetivo da cruz, aquela forma de que os romanos usavam para matar as pessoas, era uma forma humilhante, era uma forma que envergonhava, era uma forma de pegar e mostrar
em graça e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus, ele se apresentou para Moisés dessa forma. Ele falou primeiro que ele era o Senhor, que ele é Deus. Logo após ele diz o seguinte: eu sou justo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu sou justo. Eu não quero que o justo pague por um preço e nem quero que o culpado seja absolvido. Nem quero ver quem faz o bem sofrendo e nem quero ver quem faz o mal impune. Resumindo, Deus ele tem que aplicar uma sentença. Resumindo, Deus ele tem que aplicar a sua justiça. E é muito interessante que quando Deus vai se apresentar a Moisés, ele diz: eu sou misericordioso, Moisés. Eu sou piedoso, eu sou tardio em graça. Porque se Deus chegasse só mostrando o seu lado de juízo, aquele Deus que as pessoas não gostam de pregar hoje em dia, um Deus que mata, um Deus que desce a sepultura do homem, um Deus que aplica a justiça. Hoje em dia as pessoas primeiro têm que pregar sobre o inferno. As pessoas não falam mais a verdade, elas ocultam. Mas a bênção, a vitória, todo mundo quer pregar. Quem não quer pregar a vitória e ver todo mundo no final do culto lhe abraçando, lhe paparicando, lhe ajudando, dizendo: você foi usado por Deus. Mas quem que chega para apontar o dedo na cara do homem e dizer que ele deixar em pecado, dizer que aquela vida não agrada a Deus, que ele precisa se arrepender. A Bíblia vai dizer que Deus tem prazer no arrependimento do homem. Tem festa no céu quando o pecado se arrepende. Romanos capítulo 3, versículo 20 vai dizer que todos pecaram e por conta do pecado estão destituídos, ou seja, afastados de Deus. O pecado faz isso, ele faz distinção entre Deus e o homem. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem, quando peca, ele se afasta de Deus. Porque por Deus você já estaria com ele lá na glória, mas um dia ele voltará e levará a sua igreja. E só quem está com Jesus levanta a mão e dá glória. Nesse capítulo de Romanos, em específico, o capítulo 3, vai praticamente só tacar a lenha na gente. Vai dizer que todos os homens são pecadores. Vai dizer que não há quem faça o bem. Vai dizer que não há quem ame a Deus. Não há quem faça a justiça. Não há um justo sequer. Deus olhou do céu para a terra e procurou alguém que era justo, alguém que o obedecesse, alguém que o amasse. Mas não tinha nenhum. Não tinha um que amasse a Deus e que fizesse o bem. A Bíblia vai dizer que os seus lábios são enganadores, eles armam uns contra os outros. É isso que vai dizer. A palavra de Deus está dizendo isso da gente. Então Deus, como ser justo, ele tem que punir o pecador. Um Deus como Deus que aplica a justiça, ele tem que exercer a sua justiça. Deus ele não está inerte. Deus não está como muitas pessoas pensam. Deus não está morto. Ele está vivo sobre um trono de glória. E um dia ele julgará a povo. O certo é que Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Apesar de Deus abominar o pecado, ele é um Deus misericordioso
Davi, talvez o diabo apareceu para mim de Deus e falou: tu ainda chama Davi de teu filho? O homem segundo o teu coração, ele adulterou. O certo, segundo a justiça de Deus, seria ter matado Davi também. Apesar de serem homens de Deus, Deus ele não aplicou a sentença de morte naquele momento, porque tudo isso estava sobre a paciência de Deus. Então, quando eles pecavam, Deus não ia lá com seu fogo e fulminava. Deus ele é tão bom, tão misericordioso, que até Israel, o povo de Israel, quando pecava contra Deus, pense no povo que traía a Deus, eles deixavam a Deus, seguiam outros ídolos. O certo era Deus ter destruído esse povo também. Mas sabe por que Deus não destruiu todo aquele povo? Porque um dia ele ia enviar o filho dele para morrer numa cruz, ser obrigado a pagar o preço do pecado que era para mim, por isso lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8 vai dizer: aleluia! O cordeiro que foi eleito desde a fundação dos séculos. Para Deus era como se Jesus já tivesse sido crucificado desde a fundação dos séculos. Jesus não foi um plano B, Jesus não foi um plano C, ou se o plano A não der certo eu faço isso. Jesus estava nos planos de Deus, nos projetos de Deus, apenas foi revelado no momento certo. Mas Jesus veio na hora certa para remir o pecado de muitos e trazer salvação. Até os pecados que estavam sobre a paciência de Deus, ele teve misericórdia, porque Deus ele é misericordioso. Se vocês soubessem onde eu estava há 4 anos atrás, eu fazia tudo para que Deus se entristecesse. Mas um dia eu fui para a igreja e ouvi o pregador falando: você está todo errado, afundando no pecado, mas se hoje você arrepender, Ele te salva, Ele te abraça, Ele te acolhe. Nós não temos consciência do que Deus fez, nós não entendemos a grandeza do que Deus fez. A maior manifestação de amor da história não foi com palavras. Por incrível que pareça, não foi com beijo. Judas, o traidor, traiu Jesus com beijo. Mas não, a maior demonstração de amor foi demonstrada numa cruz. Isaías capítulo 53 vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Jesus passou foi por mim e por você. E seria ingratidão. O mínimo que você deveria fazer é entregar a sua vida para Ele e viver para Ele. Se Ele deu a vida dele por você, você deveria dar a sua vida para Ele, para a glória dele, para a honra dele, para o louvor do nome dele. A grandeza de Deus, a graça de Deus, quando chega para
7:8 vai dizer: há quem morra por um justo. Em outras palavras, há quem morra por uma pessoa boa. Existe alguém que diria: eu morro por essa pessoa, porque ela é uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você tem ideia de Jesus, o que ele passou? E ele poderia, Deus não é obrigado a salvar ninguém. Deus não tem a obrigação de ir para a cruz e morrer por você. Deus não fez isso por obrigação. Deus ele já tinha a adoração dele no céu. A Bíblia vai dizer que 24 horas por dia ele teve 20 serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. Você pode dizer: mas Deus ele precisa da minha adoração. Não, Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa do seu glória a Deus. Ele já é pleno. Deus ele é pleno. Mas sabe por que ele desceu à terra e morreu numa cruz? Por amor. A Bíblia vai dizer: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi tudo por amor a você. Tente imaginar que os anjos, quando eles se rebelaram contra Deus, na primeira vez que eles se rebelaram contra Deus, a Bíblia vai dizer que Deus não perdoou nenhum antigo. Foi todos os anjos sentenciados. Então tente imaginar o acusador se aproximando ao trono de Deus e dizendo: o Senhor vai perdoar? Ele disse que nem te ama, ele disse que nem vai mais para a igreja, ele disse que não quer mais conversa com Deus, ele não quer mais ler a Bíblia. Mas sabe, eu imagino a resposta de Deus: mas eu amo, mas o meu filho entregou a vida por ele. A morte de cruz, agora para falar um pouco sobre a morte de cruz naquele tempo. Jesus foi açoitado. Para você ter ideia, ele passou antes pelo julgamento de Pilatos. E entre libertar o ladrão e libertar Jesus, as pessoas optaram por libertar o ladrão. Eles diziam, eles gritavam: solta Barrabás e prende a Jesus e crucificam. E talvez o homem que não tem conhecimento da palavra de Deus pense assim: Jesus não tinha a opção de morrer por mim, ele morreu porque os homens pegaram ele. Mas Jesus disse: a ninguém tira a minha vida, eu a mesma dou. Ele que deu a vida dele por você. Fora tudo isso, ele teve que carregar uma cruz, um madeiro que não era tratado, ele tinha que caminhar pelo Gólgota, que traduzindo significa caveira, levando uma cruz pesada, uma cruz muito pesada, a ponto de ele precisar da ajuda de um Simão Sirineu. Ele precisou da ajuda de um homem para levar essa cruz. E quando Jesus ele vai ser estendido, pregos aproximadamente deste tamanho perfuram a mão dele e perfuram os seus pés. E caso ninguém saiba, a cruz que era para que Jesus foi crucificado, na verdade era para Barrabás. Então era uma cruz que era maior do que o tamanho, a estatura de
sabia que estava ali aguardando. Naquele momento, lá no Getsemane, que significa prensa de azeite, Jesus, naquele momento, ele poderia dizer: eu não vou para a cruz. Naquele momento, ele poderia dizer assim: eu não quero ir. Ele chegou a levar seus discípulos para orar por eles, mas os discípulos não conseguiam orar. E ele orava ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A vontade do Pai foi que ele fosse crucificado, e ali ele estava pagando o preço do pecado de todos os homens. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías que o Pai sentiu prazer em morrer. A Bíblia vai dizer que Deus se agradou daquilo, até que houve um alto grito na cruz dizendo: Ele sabactando, Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas querem reclamar de Deus e dizer por que tem que ser tudo do jeito dele, por que ele pede para eu obedecer, mas as pessoas não param para ver um Deus que abençoa, um Deus que entrega o próprio filho, um Deus que morre no lugar do culpado. E foi isso que aconteceu. Jesus estava ali, a ilha de Deus estava com localização certa para todos nós. A ilha de Deus ia ser derramada por todos os homens, contra mim, contra você. E talvez você pense: mas eu sou uma pessoa boa. A Bíblia vai dizer que o maior ato de justiça do homem é como um trapo de imundícia para Deus. Nada que você fizer vai lhe fazer digno. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou digno de vir para o céu. Mas Ele fez um caminho para nós. Jesus, Ele fez um caminho. E qual é esse caminho, pregador? Jesus disse em João capítulo 14, verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A cruz de Cristo é muito mais do que só um homem morrendo. Ali veio libertação para o pecado. Hoje você é livre para dizer não para o pecado. E se você tiver consciência do que Deus fez por você, não haja como ingrato. A ingratidão é algo que deixa Deus irado. Tente imaginar: você ajuda uma pessoa, você estende a mão para essa pessoa, e quando você tira a mão, aquela pessoa já está reclamando. Sabe o que é ingratidão? É ter um Deus que morre por você e você não dedicar sua vida para Ele. Isso sim é ingratidão. A Bíblia vai dizer que se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos para a sua glória. Então toda vida que você pensar em pecar, toda vida que você pensar em desobedecer a Deus, lembre-se: você está virando as costas para quem verdadeiramente te ama, para quem verdadeiramente quer te abraçar. E Deus está dizendo para você essa noite: eis que tudo se fez novo. Aqueles que estão
Bíblia vai dizer que quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Eu não quero fazer uma pregação longa, extensa e cansar os meus irmãos, mas eu venho aqui fazer um convite para você. E um dia eu tive que ir à minha frente, reconhecer que eu era muito pecador. E hoje Deus ele dá uma nova chance para você. O amor de Deus, Ele quer te alcançar essa noite. O amor de Deus está de braços abertos para você. E Deus, Ele te chama para um novo prêmio. Não apenas uma vida comum como de qualquer outra pessoa, mas Ele quer uma vida nova com você. Assim como Deus te resgatou, como Jesus te resgatou, Ele quer te usar para resgatar outras pessoas. Deus quer levantar missionários essa noite, futuros pastores, pessoas que não têm vergonha de dizer que são cristãs. Ele não teve vergonha de ir para a cruz por você. Por que você tem vergonha de dizer que é crente? Por que você nega para os seus colegas da escola que você é crente? Se ao longo do tempo ele está ali ao seu lado, a Bíblia vai dizer que aquele que arrepende deixa a misericórdia. E desde já, só até aqui que Deus, foi até aqui que Deus me guiou, foi até aqui que Deus me deu essa palavra. Foi para falar da cruz de Cristo, a remissão dos pecados, a justiça de Deus sendo aplicada, e a justiça de Deus está juntando com o amor dele. A Bíblia vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus é maior do que o juízo dele. E essa noite não deixe